Esperar o Fernando entrar para a gente chamar ele de novo. Fixar comentário, deixa eu chamar o Fer. Vamos lá. Então, gente, a gente vai. Eu vou retomar o que a gente indicou aqui, quais foram as indicações de cada um, né? Então, nós estamos na live parte 2, por que ler os clássicos? E a gente teve as seguintes indicações: Hamlet, de Shakespeare, que foi uma indicação do Fer, A Metamorfose, do Kafka, Macunaíma, do Mário de Andrade, então essas três primeiras indicações do Fer, e as minhas, O Alienista, do Machado de Assis, Senhora, do José de Alencar, e As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Acho que a gente ficou de responder alguma coisa, né? Ou não sei. O Rodrigo tinha perguntado, né, Ele tinha sobre a perguntado adaptação isso, sobre. Você não falou sobre isso. O que você acha de adaptações? Eu acho Só eu necessário falei. alguns aspectos assim, né? Eu acho que principalmente, eu acho que eu particularmente, né, desde pequeno eu tenho um interesse muito grande pela cultura grega, mitologia grega. Eu sempre fui apaixonado por isso e eu sempre busquei leitura sobre isso. E eu juro que de pequeno eu fui atrás da Ilíada da Odisseia sem chance, né, Não, colega? Não não. tinha como, né? Mas eu descobri, né, os encantamentos aí das histórias por adaptações e eu achei super válido. Eu era um leitor muito, acho que até mais profícuo do que hoje, assim, quando eu era garoto. Eu lia pra caramba e a mitologia grega, a cultura antiga, ela sempre me cativou e eu sou muito grato às adaptações. Não fossem elas, eu não teria lido e acho que talvez não tivesse descoberto esse mundo tão maravilhoso, né? Que é para É mim. muito rico, Mas né, em adaptações, o conteúdo da cultura grega mesmo, se a gente for parar para pensar. Como tem eu adaptação, acho né? tem bastante. Eu acho necessário, fundamental, assim, de você já criando na criança desde pequeno um imaginário, né? Que depois ela Uhum. vai confirmar quando vai se tornando mais velho. O que aconteceu com a gente, né? Em algum aspecto. A gente foi criando esse imaginário ao ponto de depois encarar uma obra dessa densidade aí com mais tranquilidade, né? E com mais Sim. interesse também, né? De saber que foi a fonte real de tudo aquilo que a gente já está valendo, né? Eu acho bem importante, seja em quadrinho, seja em reescrituras, em traduções em prosa mais simples. Eu acho muito importante, porque no fim das contas, lógico, a beleza toda do texto, né, original, a forma, ela é sempre apaixonante também, para a gente que gosta de literatura, mas a história, ela sempre cativa também, né, de pensar que esses livros, eles também são grandes justamente por conta do seu conteúdo. E esse conteúdo, ele merece ser jogado aí para as pessoas mais novas, né? Enfim, é minha opinião. E que tá aqui, ó, também na pergunta do William, ele pergunta adaptações de clássicos para o cinema e para a TV. Alguma que vocês destacam? O Prima Basílio foi muito elogiado quando virou minissérie, assim como o Memorial de Maria Moura. Para mim são clássicos, são super também. Eu já vou responder isso. Eu li uma adaptação infanto-juvenil do Dom Quixote quando estava na sétima série. Sem isso, não teria lido certamente. Sabe, André, eu estava tentando lembrar, a Andréia que falou isso, eu estava tentando lembrar quais adaptações que eu li antes de ler o original? Eu não lembro de nenhuma, porque acho que na minha época os professores não se preocupavam muito com isso, de dar adaptação, assim. Hoje eu vejo que é uma preocupação maior, como eu já trabalhei com ensino fundamental, tal, era uma discussão entre os professores de português, como que a gente ia iniciar a leitura de determinados autores que não fosse pela obra original, assim. Então, por exemplo, foi dando aula que eu tive contato com Amor de Capitu, do Fernando Sabino, porque era uma leitura que era dada para a disciplina de língua portuguesa da sétima série, que era para quem eu dava aula. Então, e eu não sabia, e eu achei incrível, né, entrar em contato com a história do Dom Casmurro a partir de um outro ponto de vista, a partir de uma adaptação. Mas eu não lembro mesmo. A Andrea falou aqui da adaptação do Don Quixote, deve ser muito legal, né? Ler uma adaptação de um grande clássico como esse. E daí sentir o É, interesse, né? O Quixote eu li adaptado também quando eu era garoto, porque a leitura do original ela é bastante difícil, né? Assim, Ela é. ele é um
arcaico, depois eu ainda me aventurei a ler no espanhol arcaico. Puta, foi uma tremenda bobagem, não cheguei ao final, mas ele é apaixonante, assim, né? E é uma história que encanta as crianças, né? E eu acho que daí há uma série de Sim, clássicos, né? Uma série de clássicos que você, quando criança, se apaixona. Eu acho que aí tem Alexandre Dumas, que pode ser um exemplo, a gente tem Victor é. Hugo, que pode ser um exemplo, a gente tem vários, não sei se Balzac, mas A enfim, há Revolução dos vários Bichos. franceses. Sim, exatamente. E que depois você descobre eles como adulto, e eles são mais apaixonantes ainda. E Sim, esse é uma das características do clássico, né? Aquela obra que você lê uma vez e você relê ele, né? Inclusive a primeira enumeração do Calvino, que a gente tinha comentado no início da live, as enumerações do Calvino é assim: o que define um clássico? Não é um livro que eu estou lendo, mas um livro que sim eu estou relendo, né? Porque você sempre tem vontade de voltar a ele, né? E assim, essa é, releitura ela sempre faz sentido. E a cada releitura sempre uma nova descoberta, né? Eu acho bem legal. Para crianças é legal trabalhar adaptação. Eu acho que para adolescente é legal trabalhar para adaptação para televisão ou para o cinema. Eu acho que elas fazem sentido, né? E depois introduzindo o livro aos poucos, né? Eu acho que nenhum professor poderia chegar e dar um Brás Cubas logo assim, ó, tipo, leia para a prova, sabe? Eu leia acho e se isso, vire. eu acho Uhum. isso desnecessário, porque assim, ela é uma obra apaixonante se você faz uma leitura acompanhada dela junto com aquelas crianças, né? É. E há tantos personagens, né? Outros tantos personagens. Eu só queria fazer um comentário, né? Agora que a gente tem um pouco mais de tempo. Você falou das meninas, e as meninas, essa história clássico que se liga a outro clássico, e a gente vai tecendo fios aí, tecendo um poema famoso, de que Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito, depois também Adoráveis Meninas, que também vai depois lembrar em algum aspecto aí Virginia Woolf, né? De que como os clássicos eles se conectam, né? Como eles vão criando Sim. essa coxa grande aí de vários retalhos, né? E que vão tornando a nossa experiência de leitor mais agradável, né? Enfim, eu É. acho bem interessante pensar nesse aspecto do clássico para valorizar ele, né? Para poder dar esse mérito da leitura para ele. É. Eu queria responder do William, que ele perguntou da TV e do cinema. O Primo Basílio foi sensacional, a minissérie. Não me lembro se era uma minissérie ou se era uma série maior até. Não sei se viu. Eu era bem pequena, não, mentira, Uhum. né? Faz tempo. Não, você não viu mesmo. Eu era bem pequena, era um prodígio, com 4 anos, vendo uma minissérie literária. Mas, enfim, o Primo Basílio era. Ele foi uma adaptação sensacional, era maravilhoso, assim, tanto que eu falei, né, no Personagens que Odiamos lá da Juliana, me vem na cabeça a Marília Pêra, que era a Marília Pêra que fazia a Juliana, era a Giulia Gunn que fazia a Luísa, né, o Tony Ramos fazia o marido dela, então, assim, sensacional. Adaptação linda. Capitu, gente, a minissérie da Globo, que foi a adaptação do Dom Casmurro, com o texto original do Dom Casmurro. Então, assim, gente, se vocês puderem ter a chance de ver Capitu, Capitu é de 2007, 2008, uma coisa assim, já tem um tempo. Mas Capitu é maravilhoso, maravilhoso. Foi uma minissérie assim maravilhosa, porque eles não fizeram adaptação do texto. Eles usaram exatamente o mesmo texto do Dom Casmurro e toda a cena da Capitu era teatral, né? Como se fosse num palco. Maravilhoso. Já a adaptação do cinema da Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu quis morrer, assim, achei bem, bem ruim. Mas, enfim, né? Apesar de ser o Reginaldo Faria, o Brás Cubas, que ele faz bem, enfim. Mas não rolou. E tem um outro filme que também fez uma adaptação do Dom Casmurro, que se chama Dom. E que é um filme mais recente, assim, que é uma modernização da história do Dom Casmurro. Então, tipo, a Capitu tem celular, sabe? Não rolou também, não gostei. Achei que não tinha nada a ver. Mas eu acho que tem adaptações que são legais, assim, adaptação para cinema. Até, gente, amanhã tem uma live com o Curitiba Cult às 15 horas, às 3 da tarde. Às 15 horas, né? Não significa nada. Mas, enfim, às 15 horas, né? Que são 3 da tarde, com adaptações, livros que foram adaptados para o cinema. E um dos livros que eu vou falar.
Não, eu ia falar, mas acabei desistindo. Eu ia falar do Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, que foi adaptado, né? É um filme super recente, chama. Ele tem um outro nome. Prova de Coragem é o nome do livro, que é do filme, que é com a Mariana Ximenes e tal. É legal, é bem legal a adaptação, porque é um livro difícil de adaptar. O Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, ele vai e volta, né? É uma ida e É. vinda de tempo, enfim. Mas eu acho que foi uma adaptação muito legal. Então, assim, eu curto as adaptações quando existe a tentativa de fazer a adaptação de um grande clássico, porque eu acho que isso ajuda também a despertar a curiosidade das pessoas para entrar no universo daquele autor, né? Mas assim, né, tem que ser uma adaptação legal. Acho que Capitu, naquela época, gente, e até uma dica, vejam um projeto, ele deve ter na internet se você procurar, um projeto que se chama Mil Casmurros. Você lembra desse projeto, Fer? Chegou a ver? É um projeto que a Globo criou na época da minissérie, que era você gravava trechos do Dom Casmurro. Qualquer pessoa podia fazer isso. Você entrava num site, entrava lá e falava assim: ah, eu quero gravar o capítulo X, do parágrafo tal ao parágrafo tal. E aí são 1.000 pessoas lendo o livro inteiro. 1.000 pessoas que vão mostrando a história do Dom Casmurro, lendo mesmo, né? A original. Então tem leitura feita por pessoas comuns, assim, desconhecidas, e a leitura feita por celebridades. É muito legal. Se você entrar na internet e entrar em Projeto Mil Casmurros, você vai ver esse projeto que a Globo fez junto com o lançamento de Capitu, que era a adaptação do Dom Casmurro. Então eu acho que assim, tem adaptações maravilhosas, mas às vezes tem algumas adaptações que deixam a desejar, né? A Vanessa também fala. Eu acho Desculpe, que te do cortei. ponto de vista imagina, Pode só ia falar. falar assim, é fantástico, acho que a Cintia acabou de comentar aqui, é fantástico isso, eu acho também. O Shakespeare tem uma mesma ideia, né, de pessoas no mundo inteiro lendo Shakespeare. Está lá no site do Shakespeare, não vou lembrar agora qual que é, mas é um projeto similar também de grandes leitores aí de Shakespeare no mundo inteiro. Fernanda Montenegro fez aqui no Brasil e outras tantas fizeram e tal, e está lá no site. Eu acho uma ideia genial, é tornar a literatura multimídia em algum aspecto, assim, torna isso muito bacana. A vantagem dos clássicos aqui que a gente falou que estão todos disponíveis na internet também, né? Não só esses projetos, como também no caso do Hamlet, acho que no caso de Macunaíma também acho que já disponível integral na Já está em domínio internet. público. A Uhum. metamorfose eu acho que deve ter alguma tradução, mas é aí que está também, é uma questão da tradução. E é sempre bom pensar na tradução, se informar um pouco antes para não pegar uma qualquer e ler. Né? Por exemplo, no caso do Kafka, o Modesto Carone, que foi quem traduziu do original alemão, né? embora o Kafka fosse tcheco, ele escreveu em alemão e daí a tradução é do original. As traduções anteriores ou eram do francês ou do inglês, se eu não me engano, então se perde muito do texto, né? Então é importante ter esse cuidado com a tradução, mas e com a adaptação também. E no caso do Shakespeare, ela é mais importante ainda, porque eu já vi várias adaptações em que há cortes integrais que perdem boa parte do espírito da obra, né? Ou adaptações que tornam o texto muito, muito pobre em algum aspecto, assim, e tiram a beleza daquilo que o Shakespeare criou, assim, então tem que ter bastante cuidado. No caso do Hamlet mesmo, algumas adaptações eu não assisti a que é considerada a melhor, as consideradas melhores, né, do Lawrence lá 1400, 1940, eu acho, não vou lembrar agora o nome do autor principal, do ator que fazia o Hamlet, enfim, que foi considerado por muito tempo a melhor. Depois tem aquela do Franco Zeffirelli com Mel Gibson, que é extremamente questionada, porque há uma adaptação, enfim, do texto, incrementa partes, coloca lá um Mel Gibson bobão e tal. Mas é Uhum. até divertido. E daí tem a do Kenneth Branagh, que é o texto integral também, é um filme de 4 horas, e essa eu não vi, infelizmente. Eu não vi porque Quatro horas. quando veio para o Brasil no cinema, se eu não me engano, os exibidores cortaram parte do filme, porque ninguém Hum. ia pagar para poder assistir 4 horas e tanto de filme. Né? Então eles adaptaram para o formato de 2 horas e meia ou 3 horas. E daí eu perdi o interesse para assistir, esperei ver na locadora, acabei não vendo. Enfim, depois eu não achei esse filme para assistir nunca mais.
sobre, então foi uma adaptação. Eu dei uma pausada aqui, acho que eu Oi? não ouvi uma parte. Deu uma pausa aqui, uma caída, que né, minha internet é bem boa. Bom, vamos lá, deixa eu ler o resto das Falaram aqui, questões Lawrence, aqui. exatamente. Eu li memórias em. Calma aí, onde é que eu tava? Que momento especial do meu dia essa live literária, Ana. Muito obrigada por esse trabalho tão genuíno e interessante. Voltei no tempo das minhas adoráveis aulas de literatura. Eu também. Ouvindo o Fernando falar aí, parecia bem isso, um aulão de graça, né? Também li Dom Quixote e William como adaptação. A Nicole diz que leu Memórias Póstumas e Brás Cubas em quadrinhos, na sétima série. Muito bom também. Comecei a ler Legal, mais literatura brasileira depois disso. O Brás eu acho Cubas tem bem um filme que legal. é sensacional. Meu Deus, gente, será que a Aline tá falando do mesmo? Eu não gostei do Brás Cubas. Primo Basílio, adaptação de Gilberto Braga, putz, sensacional. O Tempo e o Vento, grande adaptação também, verdade. Capitu é incrível mesmo. Acho que Capitu foi a melhor coisa que a Globo produziu em minisséries. Também acho, gente. Nossa, com certeza. Se vocês tiverem chance, vão atrás de Capitu, que é maravilhoso. Eu não gostei do Dom, não. Falem do Gatsby, eu não li, mas vou começar essa semana. Eu não li e nem vi o filme, gente. Eu não posso falar. Você pode, Fer? Leia Gatsby, assista ao filme, mas leia primeiro. É É. divertidíssimo o E você Gatsby é gostou muito do legal. filme? E eu gostei do filme, mas eu gostei do filme por aspectos. Eu gosto do diretor, né? Então, assim, o Baz Luhrmann eu acho ele sensacional. Eu amei Moulin Rouge, eu sou apaixonado por Moulin Rouge. O Romeu e Julieta eu acho meio pé no saco, meio absurdo, porque, enfim, ele faz um carnaval, né? Mas, enfim, é legal, é legal. E o Gatsby é uma experiência visual, assim, extraordinária, assim, vale muito a pena assistir. O Gatsby é um dos... Não vou falar nada. Não vou falar nada, eu vou deixar... Quem falou que vai assistir o A Aline Gatsby, disse que que vai vai ler o começar a Gatsby? ler. Aline, leia, depois a gente troca figurinha. Eu acho que merece muita leitura. E por sinal, assim, o Gatsby foi um. Bom, eu vou falar. Foi um livro que eu sempre torci o nariz. Eu sempre torci o nariz pro Gatsby, eu sempre achei uma bobagem. O irmão leu, o João, e o João é 11 anos mais novo que eu, se tornou um leitor muito mais ávido do que é. E, e ele que Gatsby, e eu comecei a ler e eu me apaixonei pela leitura. Não acho ele um grande livro, tá? Assim, é, 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 mas ele é sensacional. Ele é sensacional. Eu acho que ele merece muito a leitura. Depois a gente comenta, por isso que eu falo que não quero falar muito, senão vai estragar a surpresa, mas é bem legal. Então, a gente vai ter o Gatsby do Fitzgerald, né? Só para a gente levantar aqui, essa é a capa, né? Uma das capas. Mas a gente vai ter uma outra live, né? Que a gente vai falar sobre. Ai, qual que era o tema mesmo? Que eu esqueci, Para mas é um gostar de tema. ler. Isso, para gostar de ler. Pra gostar Então, de gente, ler. a gente vai ter. Ó, hoje é 8 do dia 15, dia 22. Dia 22 é outra live com o Fer, que a gente vai falar sobre para gostar de ler. O que que a gente tem que. O que que a gente dá para as pessoas, né? O que que a gente indica para as pessoas gostarem de ler. Aí eu acho que a gente vai entrar em vários desses de novo e vamos começar a falar de várias coisas de volta. Enfim, acho que vai ser Tem muito que ler, legal. Gente, muito bom. então acho que assim, a gente vai finalizar. Queria agradecer muitíssimo, Fer, pela indicação da live, Não, pela eu que agradeço. disponibilidade, por ter conversado aqui com a gente. O povo amou, daqui a pouco você vai fazer as lives da Toda Letra, eu vou vazar, né? Mas, mas acho que é muito legal e sempre fiquem ligados, gente, que sempre segunda-feira a gente tem um convidado. Então, a gente tem mais convidados nesse mês, a gente vai falar com a Isabela de um sebo para falar sobre livros que a gente garimpa em sebos, né? Então, aí a gente vai falar sobre o Para Gostar de Ler, né? Com o Fernando. E tem várias outras lives bem interessantes aí nesse mês. Fiquem atentos à programação. E ao que eu sempre coloco no Insta, né? Eu tô atrasada com as indicações de livros lá já desde a live passada, agora já acumularam 3, mas eu prometo que eu vou fazer isso amanhã. E fiquem ligados na programação, que eu sempre coloco a programação e mando sempre no dia também qual é a live do dia. A nossa próxima, a nossa da Toda Letra próxima é quarta-feira,
que são livros que lemos só pelo título, né? E amanhã tem uma live às 3 da tarde com o Curitiba Cult sobre livros que se tornaram filmes. Então, fiquem ligados que vai estar sempre aqui o avisinho de que a gente está entrando ao vivo. Fer, muito obrigada de volta. Não, Valeu. obrigado a você, Felipe, que bom, muito bom. E muito obrigada pelos comentários de todos. Adorei todo mundo que participou. Bem legal, foi bem participativo, muito bacana. Então, um beijão Até a para próxima. vocês. Até a Beijo, próxima. gente. Tchau. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, Fer. Tchau, tchau, Ana, obrigado.